é o nome da nossa nova série. E quando perguntaram por que sem filtro, porque nós vamos falar de sexo e vamos falar claramente, sem churumelas, sem maquiagens, sem mentiras, direto ao ponto, direto àquilo que Deus nos ensina na sua palavra, direto àquilo que a gente tem dúvida. E a ideia é que com essa série a gente possa aprender sobre tudo aquilo que Deus planejou e tudo aquilo que Deus quer pra gente, na nossa sexualidade, nos nossos relacionamentos. E não tem lugar melhor de onde começar senão de Adão e Eva, que é o plano original do próprio Deus. E quando perguntaram, mas falar disso na igreja é melhor do que aprender com a Fernanda Lima, nosso polissexo, eu acho. Então, nós vamos tirar esses próximos meses para ouvir aquilo que Deus nos ensina e quer nos ensinar sobre sexo. Amém? Amém. Eu quero ouvir um amém mais forte, é sobre sexo. Amém. Não é sobre, gente, né? Sexo, gente. Caraca! Uau! E a gente, pensando nisso, qual que é a melhor forma da gente aprender? Eu confesso para vocês que eu não queria fazer essa série de cultos, eu fiquei meio encanado. Nossa, falar de sexo, né? Com tanta experiência, né? Sim. Então, mas eu aceitei essa. Orei com Deus. Chegou a hora. É chegada a hora. Vamos ao assunto que todo mundo pergunta, que todo mundo quer saber, que todo mundo tem dúvidas. E aí, conversando com Elias, eu falei, Elias, vamos fazer um negócio diferente? Vamos. E a gente... Elias, põe pra mim aquela imagem que eu mandei do ESC. Alguém sabe o que é ESC-FM aqui? Todo mundo? ESC-FM é uma rede social em que você faz perguntas, certo? Então, para acompanhar o bom andamento dessa série, nós criamos um ESC-FM, onde você vai poder fazer todas as suas perguntas cabeludas, cabulosas sobre sexo, anonimamente. Ah, isso é ótimo! Nós não vamos rastrear o seu IP para saber a safadeza que você tem feito, nós prometemos. Então, hoje, para acabar o culto, nós vamos divulgar na nossa página o endereço do nosso ESC-FM e tudo que você sempre quis saber sobre sexo, sexualidade, se pode, se não pode, até onde pode e tudo mais, você pode perguntar e nós vamos responder, porque eu creio que Deus tem pra gente muito mais do que a gente tem visto, muito mais do que a gente tem ouvido sobre sexo. Creio que a visão de sexo desse mundo é muito pequena, é muito limitada e Deus tem uma visão muito mais legal pra gente. Então nós iniciamos essa série com esse objetivo, com essa vontade. E esse é o primeiro culto. Eu acho que o primeiro culto é sempre mais difícil, para mim pelo menos é sempre mais difícil. Então eu queria que a gente já orasse agora. Pedindo a Deus que Ele nos abençoe. Vamos orar agora? Pedir, Senhor Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda agora nesse culto, não somente hoje, mas toda essa série, sabe? Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor tem pra gente, nos ajuda a compreender o seu plano pra gente. Nós queremos aprender, nós queremos experimentar tudo que o Senhor planejou. O Senhor planejou grandes coisas pra gente, o Senhor grandes coisas pra gente. E a gente pede que nesses cultos agora, que o Senhor fale com a gente, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos abra os olhos para a maravilha que o Senhor criou. Eu peço hoje misericórdia, capacitação, unção. Peço sim que o Senhor fale através de mim. O Senhor sabe que eu não tenho condição, mas se o Senhor falar, todo mundo vai sair daqui transformado. E a gente crê no poder da Tua palavra. Nós pedimos que nesses próximos minutos o Senhor fale com a gente sobre sexo, para a gente poder viver isso plenamente, no nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Já pode abrir em Gênesis 2 aí? Já pode abrir em Gênesis 2, onde você estiver. Abre aí, Gênesis 2. Nós vamos ler alguns versículos do 15 até o 25. Deixa eu abrir a minha também. Gênesis 2. Como eu falei
na última pregação, Gênesis é o livro dos começos. E se a gente quer, hoje, no século XXI, falar assim, o que Deus quer para mim? É por lá que você começa. Você não começa em outro livro, senão no Gênesis. O Gênesis é o livro dos começos, é o livro da perfeição do seu início. Nós vamos Gênesis do versículo 15 até o versículo 25. E nós vamos ler basicamente tudo aquilo que o Mário acabou de declamar aqui, com o seu sotaque. Mário, faz um sotaque aqui. Já sei ler todos os sotaques. Gênesis 2, do 15 ao 25. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Olha que legal. Antes do homem perceber, Deus já tinha percebido a necessidade. Eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez cair o homem em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, que do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O tema da mensagem de hoje é: e criou o sexo e viu que era bom. Nós vamos falar o que Deus pensou, o que Deus sonhou quando Ele criou esse negócio chamado sexo. Mas antes de chegar até aquilo que Deus falou e aquilo que Deus quer, nós temos que entender algumas visões que nós temos recebido sobre sexo. E eu creio que há pelo menos duas maneiras, creio que há outras, mas vamos resumir duas maneiras da gente enxergar o sexo. A primeira é aquela que a cultura nos mostra. A nossa cultura, o nosso mundo, as revistas, a TV, a novela, o rádio, as séries, todas essas coisas nos mostram uma visão de sexo. Pode colocar para mim, Elisa, por favor? Mostra uma visão de sexo e a gente está constantemente debaixo dessa influência, recebendo essa visão. Talvez a gente não perceba quanto da nossa forma de ver o sexo é moldado pela cultura. A gente tem a menor ideia. E é muito louco porque a gente nasceu num mundo que já estava assim. Como assim? É assim. Quando você nasce, você acha que tudo que você vê no mundo sempre foi assim, certo? Então nós vemos a cultura, nós vemos o sexo hoje e a gente pensa, bom, sempre foi assim. Porque desde que eu entendo por gente, é assim. Só que não, a gente nasceu num período do tempo, depois de milhares e milhares de anos. E a gente tem que entender que a visão que a gente tem hoje do sexo é muito parcial, é muito pequenininha, de tudo aquilo que existe para ser conhecido. E como é que é a visão que a nossa cultura nos dá e nos mostra sobre sexo, sobre sexualidade hoje? Bom, vocês sabem que a gente está numa cultura que ela é extremamente sexualizada. Ontem eu fiz um teste. Ontem eu abri 4 dos principais sites de notícia. Eu abri o UOL, o Terra, o G1 e o R7. Para ver quantas referências sobre sexo, sexualidade e nudez eu achava na capa. Eu achei 48 referências nesses 4 sites. Na capa. Então isso significa que se você abre o seu computador, vou ler as notícias do dia. Você começa a ler, olha, Dilma, Câmara dos Deputados, não sei o quê, Gisele Bündchen, biquíni, não. Jogo que saiu bacana, não sei o quê, verdades secretas. Não é isso. E a gente começa a ser atacado sem a gente perceber. São 48
e 8 estímulos sexuais em 4 páginas da internet. Isso diz alguma coisa, isso mostra alguma coisa. Mostra que a gente está vivendo numa cultura onde o sexo se transformou em um Deus. Pode colocar para mim, Elias, por favor. O sexo na nossa cultura é um Deus. Nossa, mas que palavra forte. Por que Deus? Porque Ele está em todos os lugares. É onipresente hoje. O sexo é onipresente. Ele tem a capacidade de estar em todos os lugares. Eu duvido você abrir uma revista e não ter pelo menos uma modelo seminua fazendo propaganda de algum produto. Eu duvido você entrar num site de notícias sobre política e não encontrar ali alguma referência à sexualidade de alguma maneira. Às vezes você está pesquisando uma coisa, sei lá, para o seu trabalho de escola. E aí quando você vai ver, você está clicando em outras coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho de escola. É outra coisa. O sexo na nossa cultura é Deus. E além de ele estar em todos os lugares, ele está na nossa mente também. Muito do que a gente pensa, muito do que a gente fala, muito do que a gente faz tem a ver com essa visão de sexo que a gente está recebendo da nossa cultura. Você pode ser jovem, você pode ser adolescente, você pode ser um adulto. Se você for homem, talvez você seja um pouco pior, porque a gente é mais pressionado a pensar sobre isso, a gente é mais estimulado a pensar sobre isso. Você vê raramente, não, até tem, né, uns homens de sunga e tal, fazendo propaganda, mas geralmente é mulher. Porque o público masculino é mais masculino, não sei. É assim desde sempre. Está na nossa mente o tempo todo. E sei que às vezes a gente se deu conta, o sexo está dominando a nossa imaginação, a nossa maneira de pensar. O sexo está pra gente como uma... Se você é adolescente ou jovem, você provavelmente já pensou assim: nossa, cara, eu podia fazer sexo, nossa, caraca, vai ser muito legal, nossa, ó, a gente coloca expectativa de alegria em cima do sexo. A gente coloca expectativa de satisfação. Nossa, eu vou ser inteiro o dia que eu puder fazer sexo com a minha namorada, o dia que eu puder fazer sexo com a menina que eu gosto, com o menino que eu gosto. Quando esse dia chegar, o sexo às vezes faz a gente sacrificar os nossos valores. O sexo às vezes faz a gente sacrificar os nossos relacionamentos em nome dele. A menina é grande, a menina é sua amiga, gente boa. Só que você quer mais do que isso, porque você quer conhecer ela, tá? Você quer dar umas pegas nela. E aí você perde a amizade. Ela quer uma menina super bacana, né? E tal, você, em nome do prazer sexual, você abriu mão disso, ou você fez aquilo que você sabia que não deveria ter feito, porque o sexo te seduziu. A sexualidade, a vulgaridade, e o sexo chega um momento em que ele começa a mandar na gente. Ele começa a falar, olhe, você olha, começa a fazer, fale, você fala, começa a fazer, vá nesse lugar e você vai, faça isso e você faz. Então o sexo tomou um lugar de um Deus na nossa cultura, assim como o dinheiro também. São formas diferentes de ser Deus, mas essas coisas são Deus. Por que o sexo tem capacidade de se tornar Deus? Porque ele é algo profundamente espiritual. Se você acha que sexo tem a ver com físico e genitália só, não é isso. O sexo é algo profundamente espiritual. Se vocês estudarem um pouquinho sobre seitas, sobre religiões, vocês vão descobrir que várias religiões tinham atos sexuais nos momentos de adoração. Já viram isso? Por falar de prostitutas cultuais, sacerdotes sexuais, já ouviu falar disso? Por quê? Por que isso, durante tanto tempo, o sexo foi entendido como ligado à religião? O sexo tem algo de espiritual, algo de profundo, algo que toca a nossa alma, que é algo misterioso. Como é algo muito profundo, o sexo pode se tornar algo que ele não deveria ser. Mas outra coisa, o sexo, o prazer sexual, são algumas das coisas mais poderosas que a gente pode experimentar. Estava lendo e cientistas descobriram que a sensação do prazer sexual é comparável à heroína. Aquilo que a droga, a heroína, produz no seu cérebro é exatamente igual ao seu prazer durante o ato sexual. É algo muito pesado, muito forte.
como é algo muito intenso, a gente pode acabar se dobrando e se entregando a esses prazeres, e se entregando a esse negócio que vira o que não deveria viver, o que não deveria se tornar. E aí eu comecei a separar alguns dados para vocês verem que a nossa cultura colocou o sexo como um Deus. Alguns dados que eu separei. Há mais de 76 milhões de sites sobre pornografia e sexo no mundo. Isso representa 13% de tudo que há na internet. Há mais de 750 milhões de buscas diariamente, 750 milhões de vezes a palavra sexo ou pornografia ou xxx ou qualquer coisa semelhante é buscada na internet. 750 milhões de vezes por dia, é muita coisa. 70% dos homens entre 18 e 24 anos acessam pelo menos um site pornô por mês. Desse público pornográfico, 25% ou um quarto são mulheres. As mulheres também veem pornografia? Muito. A cada dia, 266 sites sobre pornografia são criados. A cada vez que você acorda, 266 páginas, novas páginas, sobre pornografia serão criadas em todo o mundo. Mais de 80% das mulheres que participam da indústria pornográfica já sofreram abuso sexual. Aí você pergunta, mas por que um número tão grande de abusos? Porque nós estamos vivendo numa cultura onde o sexo é banalizado. Por que a cada dia eu vejo notícias de estupro e etc? Porque nós estamos vivendo num momento onde você acessa o UOL e você vê 15 referências ao sexo. E o sexo começa a bombardear a sua cabeça dia e noite, você começa a pirar, e você começa a fazer coisas que você jamais faria, porque ele se torna um ídolo para você, ele define como você vive, pensa e age. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já tiveram contato com pornografia. 90%. Então, se 10 crianças chegarem aqui, é possível que 9 delas já tenham tido acesso à pornografia. Em média, as crianças têm contato com a pornografia aos 11 anos. Então, você tem um irmãozinho, um priminho, um amiguinho de 11 anos e você começar a botar um papo longo com ele, você vai descobrir que ele achou um site que mostrava uns negocinhos que eu não entendi. O que o moço estava fazendo com a moça? Eu não estava entendendo. Ele já viu. Hoje, a média é que você tem a sua primeira relação sexual aos 16 anos. Talvez para mais, talvez para menos. A média é 16. Sobre outra notícia, outra pesquisa, estava lendo que cientistas descobriram que o cérebro de um viciado em pornografia é exatamente igual ao cérebro de um viciado em drogas. Então, o mesmo processo de vício em narcóticos e drogas é exatamente a mesma maneira como age a pornografia. Então, quando você vê um drogado, você diz, aquele cara é um drogado, nossa. O que você pensa? Aquele cara é dominado pela droga. Sim, pornografia é exatamente igual. Não é algo que você cheira, não é algo que você fuma, mas é algo que você usa diariamente. E ela está no seu organismo, no seu cérebro. E o último dado que eu descobri foi que nos últimos 3 anos, as buscas sobre sexo mudaram. Eu achei esse dado assim, eu não acreditei que eu não li. Antigamente, em 2009, 2012, a forma de procurar sexo mais buscada no mundo era mães com quem eu faria sexo. Eu achei isso muito confuso. Exato, mães com quem eu faria sexo. Porque as pessoas têm uma tara por mães dos outros. Eu não entendi isso. Eu achei isso muito doentio. Sim, mães com quem eu... É uma piada do American Pie, eu também não sabia disso. Então, no American Pie tem uma expressão que o cara diz que é uma mãe que eu pegaria. E essa expressão se tornou a mais buscada de 2009 a 2012. E de 2012 para cá, a busca por sexo mais procurada no mundo é teens, adolescente. Então o sexo não somente agora é mais democratizado, todo mundo vê e todo mundo tem acesso, como ele começou a se tornar mais jovem. E o número de pedofilia e o número de material desse tipo cresce porque as pessoas estão buscando isso.
E há projetos de lei em vários países do mundo que visam legalizar a pedofilia e diversas outras práticas sexuais que nós consideramos estranhas. Por quê? Porque o sexo se tornou um Deus. E quando o sexo se torna um Deus, ele faz que você faça coisas que você acha estranhas, nojentas, bizarras, perversas, terríveis. Na verdade, qualquer coisa que se torne um Deus, que não seja o nosso Deus, vai te levar a viver um tipo de vida destrutivo. Você mesmo e dos outros. Um cara que tem o dinheiro como Deus vai fazer coisas que você diz, esse cara é maluco. Sim. Um cara que é viciado em poder, uma pessoa que é viciada em afeto, qualquer coisa que se torne um Deus no nosso coração, um ídolo, que não é o nosso Deus, destrói a gente e quem é o nosso Deus. E esses dados aqui são só para mostrar para vocês que nós estamos vivendo nesse mundo. Romanos 2:1 diz que aquilo que nós fazemos com o nosso corpo é uma forma de culto, uma forma de adoração. Paulo diz, entregue-se os corpos de vocês como um sacrifício vivo. Se a gente começar a pensar, então, significa que nós temos milhões e milhões de pessoas entregando seus corpos diariamente ao Deus chamado sexo, ao Deus pagão chamado sexo. E elas oferecem sacrifícios vivos diariamente, que são elas mesmas. O vício de pornografia, a masturbação, o sexo fora do casamento, todas essas são expressões de idolatria, porque há um Deus ali que não é o nosso Deus, e você está se entregando a Ele. Esse é o mundo em que nós vivemos, essas são as séries que nós assistimos, esses são os programas de TV, esses são os filmes que nós assistimos. Essa é a nossa cultura. E aí, diante dessa cultura, a religião cria uma resposta extrema. Pode passar, Elias. E para a religião, quando a religião vê o que o mundo se tornou e o que o mundo está se tornando, a religião diz, não, o sexo é mau, o sexo é nojento, é impuro, é ruim. Tudo aquilo que tem a ver com o sexo, a gente tem que jogar fora. Nós temos que ser santos. Santos significa que não falam, não fazem sexo, supostamente. E é um erro tão errado, é um erro tão ruim quanto o outro, só que agora desse lado. É o mesmo erro, do lado diferente. É a mesma coisa, vista ao contrário. Então o que a religião diz? Não, aquilo que é espiritual é bom, aquilo que é físico é ruim. Então não pode ter prazer. Ter prazer é ruim. Vários cristãos dos primeiros séculos, vários e vários, Agostinho, Tomás de Aquino, Ambrósio, diversos outros que nós chamamos de pais da igreja, acreditavam nisso. Eles diziam, é melhor que a raça humana deixe de existir do que um homem e uma mulher façam sexo. Porque a coisa mais horrível que pode acontecer é um homem e uma mulher fazendo sexo. Eles foram pessoas muito tristes. Essa é a resposta da religião. A resposta da religião é, não fala sobre isso, não toque nisso, não, vamos falar sobre isso. Sexo na igreja? Que é isso? Blasfêmia, terrível. Eu falo assim, mas irmão, tem um livro chamado Cantares de Salomão na Bíblia. Posso ler para o irmão? Não, mas é que Cantares de Salomão é uma alegoria de Deus com a igreja. Eu vou ler para vocês. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Isso está na Bíblia. O meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Quão deliciosas são as suas carícias, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis do que o vinho, e a fragrância dos seus perfumes supera de qualquer especiaria. Espiritualiza isso aqui, fera. Difícil. Por quê? Porque eles têm medo de tudo aquilo que é bom. A religião tira toda a alegria da vida, inclusive a alegria do sexo. E aí, os irmãos, que às vezes têm boas intenções, mas um entendimento errado, eles criam seus filhos
numa bolha evangélica que eles acham que vai durar para sempre. Mas não dura. Às vezes dura até os 11. Quando você está lá achando seu filho de terno na igreja, uma gracinha esse filho, ele está se masturbando com pornografia na internet. Ai, esse meu filho, olha que gracinha, liga à noite, faz coisas terríveis que você nem imagina. Porque não dá para viver em bolha. No mundo que a gente está hoje, não dá. Então a religião ela se frustra porque ela tem um entendimento fraco, limitado, escravizado do sexo. E muitas pessoas falam isso do sexo, o sexo é impuro, nojento, ruim, diabólico, porque elas mesmas tiveram problemas sérios com sexualidade. Então, às vezes elas são muito sinceras, elas não querem que você caia nisso. E elas acham que a melhor maneira é colocar um muro e não tocar no assunto. O próprio Agostinho foi um dos maiores teólogos da igreja medieval. Ele foi um cara que veio loucamente, pegava geral. E aí, quando ele se converteu, ele foi para o oposto. Aliás, a ideia de que pastores não devem se casar veio dele. Que a igreja católica adotou, veio dele, ele criou esse negócio. Mas ele estava errado. E ele se tornou escravo de uma forma contrária. E eu gosto muito do Marcos Botelho, quando ele está argumentando, ele diz: é muito triste para os religiosos ter que pensar na criação. Porque vamos lá, Deus pega o barro e forma o homem. Mas ele forma o homem inteiro. Forma, certo? Mas ele forma o homem inteiro. Mas Deus tocou lá. Meu Deus jamais faria isso. Sim. Deus criou o pênis, a vagina, Deus criou os seios, Deus criou todas essas coisas. E o corpo humano é chamado de muito bom por Deus. É a única coisa na criação que é muito bom. Os mares são bons, as aves bons, os animais bons, o humano muito bom. Então Deus, e a visão de Deus, e a visão bíblica, não é nem a libertinaria da cultura, nem o legalismo da religião. Ao contrário, pode colocar Elias, para Deus o sexo é um presente de casamento. Deus criou o sexo como o melhor, mais duradouro presente de casamento. A geladeira da Electrolux quebra. O jogo de prato fica feio. Mas o sexo está lá. Eu queria que vocês voltassem para o texto. Agora a gente vai começar a olhar para o texto. Agora que a gente entendeu que há pelo menos 3 formas de entender isso. Do versículo 15 em diante, do versículo 15 ao versículo 17, Deus coloca o ser humano, Deus coloca Adão no jardim do Éden, diz: Adão, você vai cuidar desse mundo, você vai ser o meu jardineiro nesse lugar, você é o responsável por toda a criação, faça isso, não faça aquilo. Coloca Adão como seu representante na criação, e Deus diz: não é bom que o homem fique só. Deus percebe isso e Deus faz o primeiro planejamento de casamento. Deus foi o primeiro cerimonialista da história. Deus começa a planejar o casamento, Deus começa a ver como é que ele vai fazer isso. Então há essa cena maravilhosa no versículo 21. Ele cria Eva. Versículo 22, parte B. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até Adão. Eu nunca tinha entendido isso. Mas esse é o símbolo do casamento. Deus é o pai, Adão é o noivo esperando na frente do altar. Deus pega Eva. Não sei se pegou pelas mãos, mas eu creio que sim. E ele foi andando. Chegou em Adão. Olhou para ele: cuida bem, é minha filha. Entrega para Adão.
E Deus sai da posição de pai e ele vai para a posição de ministro. E ele vai celebrar essa aliança, chamada casamento. Deus planeja o primeiro casamento. E Adão, extasiado, cita a primeira poesia de que nós temos notícia. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi formada. Adão está extasiado, cara. Adão até agora estava vendo bicho, macaco, nada parecia com ele. Ele estava, meu, o que está acontecendo aqui? Está faltando alguma coisa, não sei. Ele vê aquela mulher nua, completamente nua, peladona. Vocês não vão lembrar de Baywatch, né? Baywatch era uma série sobre salva-vidas na praia, e as mulheres corriam assim, que balançava. Eu fico imaginando Adão olhando, fascinado. E é muito interessante que isso mostra como Adão tinha um profundo respeito por Eva. Para Adão, Eva não era um pedaço de carne. Para Adão, Eva era osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha essa admiração. Para Adão, Eva é tudo que é de melhor nesse mundo. Então eles casam. E aí diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E eles se tornarão uma só carne. É interessante que quando Deus pensa no casamento, Ele não diz: vou fazer Eva porque Adão está subindo pelas paredes. Vou fazer Eva porque o Adão não sabe para que serve aquele negócio dele. Vou fazer Eva para que o homem não esteja só. Alguém que o auxilie. O que isso significa? O casamento não trata de sexo. O casamento não é igual sexo. O casamento não foi feito para o sexo. E a base do casamento não é o sexo. A base do casamento é companheirismo para que não esteja só, auxílio para que o ajude. E nesse companheirismo está envolvido o sexo. Deus não faz a mulher para que o homem possa se aliviar sexualmente. Meninos, vocês entenderam? Você entendeu que as mulheres não existem? Inclusive as mulheres dos filmes pornôs, elas têm prazer sexual. Meninas, vocês entenderam que os homens não nasceram para sanar e curar suas carências? Um foi feito para o outro, para que eles sejam companheiros e auxiliadores. Portanto, o casamento não trata do que eu quero, dos meus desejos, dos meus anseios. O casamento trata do outro. Vocês entenderam isso? Ficou claro? O casamento foi feito para o outro. E eu me coloco como solução e como ajudador do outro. Ok? Isso é muito importante. Se a gente chegar no sexo, achando que o sexo fala de mim, dos meus desejos, do meu impulso sexual, o casamento não vai dar certo. O sexo só faz sentido à luz do casamento. O casamento é para o outro. Também o sexo é. Ok? Chega nesse momento. Sexo. Já pode glorificar de pé, já. Já pode fazer uma rola aí. O que era então Adão e Eva? Amigos, companheiros, parceiros de trabalho, cuidavam do jardim juntos, davam os nomes para os animais, se divertiam, curtiam o Éden e faziam sexo. E o sexo não foi um acidente. Porque as pessoas mais conservadoras acham, sei lá, Deus foi pegar o café, sabe? Ah, tá aqui, tá. Aí quando ele voltou, falou: gente, o que vocês estão fazendo? Sai de cima dela, menino.
Não. Deus criou o corpo dos dois para aquilo. E Deus era o cara assim, Adão, meu, vai lá, velho. Vai lá, tá meio sozinha, chega junto e tal. Elogia, né? Você emagreceu, é pra nossa. Deus é o maior estimulador do sexo. Porque dentro do casamento ele é puro e ele é santo. E o sexo é uma das formas de você curtir o companheirismo do casamento. Como eu disse, o casamento não é só sexo. Essa foi uma das coisas que mais mudou na minha cabeça. Porque eu achava, nossa, quando eu casar eu vou fazer muito sexo. Vai ser maratona sexual todos os dias. Não vai. Não vai. Ninguém aguenta isso, mano. É ilusão isso aí de menino que viu muito filme e tal. Não é. O casamento é sobre diálogo, companheirismo, é sobre amizade, é sobre consolo, é sobre tudo isso, e sobre sexo também. E um dos grandes problemas da nossa cultura hoje é que a gente separou o sexo do contexto certo dele. A gente separou o sexo de relacionamento. Então, fazer sexo não tem nada a ver com ter um relacionamento bom. Chega no seu trabalho e pergunta para as meninas: ah, você fez sexo essa semana? Fiz. Mas você tem um relacionamento com o cara? Ah, que relacionamento? Ele só dormiu junto, só, tal. Então se separou. Sexo virou uma coisa, relacionamento virou outra. Quando Deus criou, eles estão profundamente ligados. Não dá para você separar uma coisa da outra, porque senão os dois perdem o propósito. Não é nem para fazer sexo fora do casamento, e nem para ter um relacionamento conjugal sem sexo. Você entendeu? Deus não mandou o pessoal casar e não fazer sexo. Ele mandou: casem e façam sexo. É parte do casamento, é um dos elementos do casamento. Para você ver, por exemplo, como é que a nossa cultura separou as coisas, houve um funk. Olha, eu estou estimulando a você. Meu pai vai ver isso depois, vai ficar. Mas houve um funk. Tem a ver com o quê? Eu, meu, pega aqui, pega ali, pega no meu. Eu. E o cara chama a menina de novinha, não tem nem nome, menina. Porque para ele é um pedaço de carne ambulante que satisfaz os desejos dele. Então o nosso mundo separou uma coisa da outra. E o que Deus quer fazer é juntar as duas coisas de novo. Porque em Cristo todas as coisas são feitas novas. Em Cristo todas as coisas são feitas novas de novo. Em Cristo nós voltamos ao Éden. E em Cristo nós já estamos vivendo de novo no Éden. Em parte sim, em parte não. O reino de Deus já chegou. Ele ainda não está consumado, mas ele já chegou. O que isso significa? Em parte nós já vivemos de novo aquilo que Deus sonhou para a gente. Então, Éden. A gente não pode viver o Éden fazendo sexo, pensando sexo, de uma forma que não seja Éden. E o sexo hoje se tornou algo puramente físico. Algo que só tem a ver com a sua região genital, entendeu? O que é sexo? Sexo é genital. Não é. O sexo é celebração de algo. De unidade, de aliança, de pacto, de propósito, de união. Então o sexo não tem a ver somente com o seu corpo. A gente tem, gente, eu sempre estou repetindo, mas eu já entendi, mas a gente tem que entender isso. Isso é a base para a gente entender sexo. Isso é a base. Não se trata somente do seu corpo. Essa é uma visão muito pobre. Então, ok, até aqui a gente entendeu uma coisa, que o sexo não é nem um Deus, e o sexo nem é algo puro. O que é o sexo, então? Um presente de casamento. Como? Pode colocar aí em Elias. Para prazer. Deus sabia que sexo dava prazer. Por isso ele o criou. Acredita nisso? Lê Cantares. Lê Cantares, lê vários outros livros da Bíblia que falam sobre a alegria e a satisfação do sexo. Versículo 25. Estavam nus e não sentiam vergonha. Fazer um sexo sem vergonha mesmo. Entendeu? É curtição mesmo. Entre marido e mulher. Se tornar uma só carne. Não é um negócio chatinho para fazer filho só. Não, é para curtir.
Entendeu? Não tenho medo de entender isso. Nossa, mas é pra curtir. É pra curtir. A gente fica a vida inteira segurando. Chega um casamento e não curte. Tem que curtir. Eu tenho um amigo que ele casou virgem. Com a graça de Deus, casou virgem. E casou. Né? Casou e aí está incluindo uma série de outras coisas. Vocês entenderam? E aí, ele não conseguia ir na igreja. Ele não conseguia ir na igreja, gente. Ele entrava na igreja, ele se sentia culpado. Porque ele viveu tanto tempo debaixo da visão religiosa de que o sexo é impuro, de que ele não entendeu de que o sexo é um presente de Deus para o casamento dele. Um presente de prazer. E ele se sentia culpado em ter prazer com a esposa dele. Agora ele já se libertou, agora ele está... Então, isso significa que erotismo entre marido e mulher é bom. Erotismo entre marido e mulher é bom. É santo. Deus se agrada disso. Entre marido e mulher. Não é entre noivos, não é entre namorados, não é entre ficantes, não é o marido da outra, não é a esposa do outro. Entre um marido e uma mulher casados diante de Deus, em aliança, de fidelidade, de companheirismo. É bom. Segunda coisa, para conhecer intimamente. Mateus, fala para mim aí, por favor. O sexo entre marido e uma mulher leva à construção de uma intimidade que só o sexo produz. De uma intimidade, de uma confiança. Cria-se uma relação no sexo que é única. Então, aquilo que você tem com o seu marido ou com a sua mulher, você não tem com seus amigos. A ligação que vocês têm é única. Porque ela é construída também sexualmente. Então, quando a Bíblia diz que, sei lá, Abraão conheceu a sua esposa, está falando de conhecer na intimidade mesmo, na nudez. Então, o sexo é também uma forma de a gente conhecer a nossa esposa. E se cria um laço de confiança, de intimidade, de proximidade, de unicidade, que só ela tem comigo e só eu tenho com ela. Não tem mais ninguém, é único, é exclusivo. O sexo é um presente. Mas também para conforto. Pode colocar, mano. Se o próprio fala, você vai colocando. Para conforto. Sabe o chamego no final do dia? O dia foi ruim, o dia foi pesado, o dia foi tenso. Eu chego em casa. Ô líder, vem cá. Vamos conversar. É para conforto. É para que os dois se confortem, é para que os dois tenham consolo, é para que os dois tenham alegria. Entendeu? Davi, quando ele perde o seu filho com Batseba, ali naquele texto de 2 Samuel 12:24, diz que ele a consola e se deita com ela. Ele a consola e se deita com ela. Marido e mulher. Vamos lá. Mas, de que outra forma o sexo é um presente? Pode colocar. Para a proteção. Esse texto de 1 Coríntios diz que o sexo é uma ordem de Deus para o casal. Para quê? Para que eles não caiam em tentação. O que isso significa? Que dentro do casamento, o marido serve a sua mulher sexualmente e a mulher serve o seu marido sexualmente, para que eles estejam sexualmente satisfeitos e não queiram procurar isso em outro lugar. Você entendeu? Então o sexo serve para santificar o seu marido e santificar a sua esposa. Para que ele não procure na pornografia, para que ele não procure isso em outra mulher. Então Deus fala, tem que fazer sexo, tem que ser frequente. Eita, Deus volta. Se for para parar de fazer, tá lá nesse texto de 1 Coríntios, é por tempo determinado, quando os dois consentirem. Vamos tirar um tempo de consagração a Deus? Vamos. Quanto tempo? Uma semana? Uma semana é muito, mulher. Põe 5 dias aí. Ok, 5 dias. Então 5 dias a gente fica sem para a gente consagrar, para a gente tirar tempo de oração, de jejum. Terminou 5 dias, corre para o abraço. Quinto,
para unidade. Quando o texto diz que o homem e a mulher se tornaram uma só carne, a palavra hebraica ali é echad. Ó, hebraico. Mari fala, nordestino fala hebraico. Echad. Que é exatamente a mesma palavra usada na declaração judaica sobre a unicidade de Deus. O que é isso? Os judeus têm uma declaração de que há somente um Deus, Senhor e Deus de Israel. Um Deus Echad. O que isso significa? Que assim como Deus é um, o homem e a mulher, através do sexo, tornam-se um. É a mesma palavra, é o mesmo conceito. Pensa na Trindade. Pensa na Trindade. A Trindade é Deus em 3 pessoas. Assim também é o sexo. É a mesma ligação. No sexo, quando há um marido e uma mulher fazendo sexo, você não consegue distinguir o que é um e o que é outro. Eles tornam um. Deus usa a mesma palavra para falar dele mesmo. Olha como o sexo é santo. O sexo é santo. Então, o marido e a mulher compartilham casa, cama, quarto. Eles estão ligados emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Então, o que uma vez por mês a gente celebra aqui na igreja? Ceia. O que é a ceia? Eu participo do corpo de Cristo. Eu reconheço a unidade entre eu e Cristo, entre eu e a igreja. O sexo é para o casal, assim como a ceia é para a igreja. Olha que santo. Você entende o símbolo da ceia? A ceia é símbolo do quê? De unidade. Eu e Cristo, eu e meus irmãos. O sexo é também, exatamente como a ceia, símbolo e reforçador da unidade. É por isso que um casal em briga, um casal em conflito, é bem provável que a primeira coisa que eles deixem de fazer é a divisão. Rompeu-se uma ligação que é santa diante de Deus. Tem mais 2. Já estou terminando. Para a adoração. Quando Deus te dá um presente e você usa ele da forma certa, ele é engrandecido. Ele é exaltado dessa forma. Quando você faz sexo com a sua esposa, dentro de um casamento fiel, santo, Deus é adorado. Você se alegra e ele se alegra também. Você pode curtir esse presente dele e dizer glória a Deus no final do negócio. Pode. Isso é lindo, gente. O que isso tem a ver com a pornografia? O que isso tem a ver com aquilo que a gente vê de sexo na TV? Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Aquilo que a gente vê na TV é um pedaço do que Deus formou. É físico. Não tem santidade, não tem alegria, o que tem é culpa, o que tem é vergonha, o que tem é domínio, o que tem é abuso, é violência. Não tem nada a ver com sexo. Aquilo é animalesco. Aquilo são 2 animais que não têm entendimento fazendo aquilo que destrói a si e destrói ao outro. E símbolo disso pode passar por último. Para ter filhos. Como fruto dessa aliança, dessa união entre um marido e uma mulher, aos frutos dessa união. São filhos. E o nosso mundo quer votar o quê? O aborto. Porque eles não querem ter frutos de relações com pessoas que eles não amam. Por que as pessoas querem matar um bebê? Porque eu não tenho o menor apego à pessoa que eu tenho sexo. O que eu menos quero nessa vida é me ligar a ela para sempre. Eu prefiro dar fim ao bebê que vai nascer do que estar ligado a essa pessoa para sempre. Do que eu ter que carregar a responsabilidade de uma criança que eu nem queria. Quando a gente começa a entender o plano de Deus para o sexo e a questão dos filhos, a gente chega assim, eu entendi tudo. Por que o aborto hoje está... Porque não tem nada a ver com sexo e casamento, nada a ver com aliança, nada a ver com santidade, nada a ver com nada. E aí, gente, nessa mensagem introdutória, o que a gente pode aprender? Que lições a gente pode aprender?
Deus quer começar a acabar com a nossa idolatria ou com a nossa rejeição ao sexo. É bem provável que nenhum de nós aqui, é provável que sim, é capaz que sim, tem uma visão religiosa do sexo. É possível. Agora é bem possível que muitos daqui tenham uma visão idolátrica do sexo. Falo como uma experiência muito própria. Eu já falei para vocês várias vezes sobre o meu testemunho. É muito provável. Deus quer acabar com isso, porque dentro do coração daqueles que pertencem a Ele só há espaço para um Deus. E esse Deus é revelado em Cristo. Qualquer outro Deus que tome o nosso coração é um inimigo dele. E Deus quer destruí-lo. É simples. Qual que é esse Deus do seu coração? É uma pessoa? Deus quer tirar essa pessoa do seu coração e dizer, não, esse lugar é meu. É dinheiro, é poder, é pornografia, é masturbação, é o quê? Deus quer acabar com esse negócio. E é por isso que ele está nos ensinando isso. Porque Deus não quer que a gente vire estatística de divórcio, de vício, de abuso. Deus não quer que a gente vire estatística. Deus quer que a gente se torne parecido com Jesus. Deus não quer que a gente entre naqueles números que eu li agora há pouco. Deus diz assim, não sonhei isso para você, sonhei coisa grande para você, sonhei coisa boa para você. Eu também não quero que você tenha uma visão religiosa do sexo e você fique aí todo louco, cheio de zica na sua cabeça. Eu quero que você tenha liberdade para experimentar isso na hora certa, na pessoa certa. O que mais? Deus quer nos purificar da nossa mentalidade egoísta e suja sobre o sexo. Então, se até hoje você acha que o sexo tinha a ver com você, Deus está dizendo, não tem. Você vai experimentar prazer, sim. Mas não se trata de você, não é sobre você, Deus. É sobre dois se tornando um. Diante de mim. É isso. Então, toda a sujeira, toda a bagagem ruim que a gente tem sobre sexo, Deus vai começar a arrancar esse lixo ali. Isso é um processo, às vezes demorado, mas maravilhoso. A gente só vai poder experimentar esse negócio de Éden quando o lixo sair. Não dá, a gente tem que ter uma visão sobre sexo no casamento. Que saia ruim, egoísta, suja, pecaminosa e limpa a boa. É assim que Deus quer. Que a gente tenha uma visão de casamento baseada na parceria e no serviço ao próximo, ao nosso marido, à nossa mulher. O que mais? Deus quer que a gente se arrependa da forma como nós temos visto, brincado e feito sexo. Porque se não é dentro de um casamento heterossexual, monogâmico, fiel, é pecado. Significa que estimular o seu namorado sexualmente é pecado. Pensar na sua namorada de forma sexual é pecado. Ver o que a gente vê na internet, na TV, brincar com isso, falar disso como se fosse normal, é pecado. E Deus quer que a gente se arrependa disso. Deus quer que a gente entenda o tamanho da tragédia que é isso. E a gente se arrependa desse negócio. Deus quer dar pra gente uma visão renovada sobre todas essas coisas. Para que a gente possa criar uma nova cultura sobre o sexo, onde a gente não tem que ter vergonha. Versículo 25. E viu-nos e não sentiu vergonha. Deus quer que a gente não tenha mais que experimentar vergonha quando o assunto for sexo. Vergonha do que eu fiz, vergonha do que eu penso, vergonha do que eu sinto, vergonha do que eu quero. Deus não quer. Deus cansou disso. Então, gente, o que a gente faz? A gente se coloca à disposição de Deus para Ele renovar a nossa mente. Romanos 2:2. Sejam renovados na mente de vocês, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês têm que ser renovados na mente de vocês. Talvez tenha chegado aqui pensando, putz, os caras me dão dica de como é que eu faço para poder parar de fazer as coisas erradas.
Eu estou dando dica. Primeira coisa, seja renovado na sua mente. Se você não tiver uma renovação de mente, você nunca vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vida cristã, em tudo, começa aqui. A nossa visão sobre as coisas é transformada. Você nunca vai parar de ver pornografia enquanto a sua mente, a sua visão sobre pornografia se mantiver a mesma. Você não consegue lutar contra aquilo que você crê. Nós precisamos mudar aqui, ó. Deus, muda a minha mente, transforma a minha mente. Eu quero pensar diferente. Eu quero ver mulher de uma forma diferente. Eu quero ver homem de uma forma diferente. Eu quero ver tudo de uma forma diferente. Eu queria que a gente colocasse de pé. Eu falei que o primeiro culto da série é sempre mais difícil, porque eu sempre tenho que terminar ele sem uma conclusão. O que eu vou concluir agora? A gente vai falando de várias coisas do cada culto. Eu queria fazer um desafio a você. Coloca diante de Deus. Deus, eu quero estar em todos os cultos. Em todos os cultos, essa série eu quero estar. Eu quero ser renovada na minha mente. Eu não quero perder nenhum culto, nenhuma mensagem, nada que for postado na internet, que a gente postar. Eu quero ver tudo. Eu quero orar sobre essas coisas. Eu quero ler sobre essas coisas. Eu quero meditar sobre essas coisas. Eu quero me arrepender sobre essas coisas. Eu quero me alegrar na promessa de que um dia eu terei um casamento assim. Eu quero ser renovado na minha mente. Isso é um processo. Isso não vai acontecer agora enquanto eu oro. Certo? Deus vai transformando conforme a palavra. Então, Deus, esses próximos 2 ou 3 meses que a série for ministrada, eu quero estar à sua disposição para o Senhor me mudar em relação a tudo que eu estou aprendendo agora. Amém? É um grande projeto. Grande projeto. Se a gente conseguir experimentar um pouquinho do que Deus sonhou para a gente, eu nem consigo imaginar, eu não consigo, o que é uma multidão de jovens adolescentes vivendo em santidade, vivendo em alegria, vivendo sem o peso da vergonha. Hein? Imagina que é isso? Imagina o que é viver sem vergonha. Imagina o que é viver sem um ídolo dentro do seu coração que te puxa para baixo sempre, te coloca em lugares e situações que você não quer estar. Nossa, é para isso que a gente vai morrer. E eu gostaria que durante todo esse tempo, a gente vai falar sobre isso através de pequenos grupos, não sei, a gente orasse diariamente sobre isso. Se a gente vier aqui toda vez e falar um negócio bacana, tá, e você não colocar isso no seu tempo de devocional com Deus, mudança não acontece em culto, gente. Não adianta só vir no culto. Vamos no culto todo dia. Eleve isso para a sua relação com Deus. Deus, minha visão é pura. Deus, minha forma de ver o outro é errada, é egoísta. Eu acho que o outro é um pedaço de carne que eu quero usar. Ore sobre isso. Você tem um Pai, o Criador de todas as coisas, que te ouve. Um Espírito Santo que habita dentro de você, que te leva a cumprir toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não desperdice isso. Não ache que vir aqui e ficar ouvindo mensagem vai te mudar. Não vai. Não vai. Não vai. Eu cansei já de ouvir pregação sobre sexo. Eu cansei de ler estudo sobre sexo e nada mudou. Por quê? Porque eu não levei aquilo para a minha vida diária com Deus. Leve. Vamos orar sobre isso agora. Senhor Deus e Pai, nós inauguramos essa série hoje. E a gente ora no nome de Jesus que o Senhor tem inaugurado tempo de mudança na nossa vida. A gente pede que hoje seja um marco inicial onde o Senhor começou a trabalhar, moldar, restaurar, reciclar, limpar a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão, o nosso corpo de toda vergonha, de toda mentira, de todo egoísmo, de toda sexualidade desvairada, descontrolada. A gente pede que o Senhor, que já é Senhor da nossa vida, se torne também Senhor sobre a nossa sexualidade. A gente pede que o Éden seja para a gente um sonho, um ideal. Que o casamento que o Senhor planejou seja para a gente uma esperança.
Que o sexo seja para a gente algo que nos anime, algo que nos console em saber que um dia nós temos alguém com quem nós compartilharemos isso. Deus, vem trazer liberdade, renovação e pureza, Senhor. Em nome de Jesus, começa hoje aqui. E durante cada culto dessa série, durante cada dia da semana, cada vez que a gente se colocar em adoração, em oração ao Senhor, no nosso quarto secreto, trabalha na gente. Nos liberta de toda pornografia, nos liberta de toda imoralidade, nos liberta daquilo que é ruim, daquilo que é morte. Em nome de Jesus, porque nós queremos ter o casamento mais top de todos. A gente quer ter uma esposa, um marido que seja nosso grande companheiro, nosso grande parceiro, a quem a gente sirva com toda a nossa alegria, com todo o nosso coração, para que a gente não ande só, Senhor, e para que a gente não tenha vergonha. Em nome de Jesus.